No vídeo de hoje nós vamos repercutir uma triste notícia que vem tomando enorme proporção, tanto no norte quanto no nordeste do país. Os principais portais de notícias têm publicado. Presta bem atenção. Uma mulher, ela foi vítima de violência doméstica, ela é evangélica, membro de uma igreja, lá na cidade de Picos, no Piauí. Ela conseguiu na justiça uma medida protetiva de urgência contra o seu então ex-companheiro, exatamente por conta dessa violência que ela havia sofrido. Agora, quando a igreja soube do que aconteceu, o pastor chamou ela e disse: olha, minha filha, das duas uma. Ou você retira essa medida protetiva contra o seu marido, que é membro da igreja também, ou não dá para você exercer nenhum cargo na igreja. Ela exercia um cargo, ela tinha atividade na igreja, era uma membra ativa, né, do corpo ministerial, e portanto foi imposto a ela essa opção: retirar a medida protetiva ou então se tornar um membro comum da igreja, mas não poderia exercer nenhum cargo. Isso é triste, isso é lamentável, mas essa é a notícia de hoje e preste atenção, a gente vai ler essa matéria agora e daqui a pouquinho eu vou reproduzir junto com você um vídeo, né, pra gente assistir, que é o depoimento da promotora lá do Ministério Público do Piauí, que ficou estarrecida com essa situação, tanto que convocou uma audiência pública, convocando inclusive representantes de todas as igrejas do Piauí para discutir esse assunto. Quer dizer, para orientá-los, né, que esse tipo de situação não pode acontecer. Vamos acompanhar? Essa matéria está publicada no G1 do Piauí. Ele diz assim: mulher relata sofrer represália de igreja após denunciar violência doméstica no sul do Piauí. O Ministério Público realiza audiência. Uma mulher revelou ter enfrentado represálias da igreja que frequentava após revelar sofrer violência doméstica e obter uma medida protetiva de urgência contra o agressor, no município de Picos, a 315 quilômetros de Teresina. O Ministério Público do Estado do Piauí vai realizar uma audiência pública para orientar sobre os direitos das vítimas de violência. Segundo a promotora de justiça Romana Vieira, a mulher relatou que, após denunciar a violência e solicitar uma medida protetiva à justiça, começou a sofrer penalidades da igreja que frequentava. A vítima relatou que não chegou a ser proibida de frequentar o templo, mas foi impedida de participar de atividades do local. Abre aspas, o Ministério Público recebeu uma medida protetiva de urgência e dentro dessa medida existia um relatório da psicóloga do Tribunal de Justiça. Esse relatório dizia que a vítima havia sofrido esse tipo de violência dentro da instituição religiosa, que teve seus direitos cerceados. Ela não poderia mais ser ativa na instituição. Ela relatou que a igreja ficou do lado do agressor. Fecha aspas, iniciou a promotora. Ainda conforme Romana Vieira, a vítima foi orientada pela igreja a retirar a medida protetiva contra o companheiro. Ela manteve a ordem judicial restritiva contra o agressor, mas preferiu não denunciar a instituição religiosa formalmente. A promotora chega, né? Daqui a pouco a gente vai ver o vídeo dela fala sobre isso, né? Que tentou orientá-la a denunciar a igreja. O Ministério Público informou que irá fazer audiência pública, isso aconteceu hoje já, para orientar sobre os direitos das vítimas de violências domésticas na região. A audiência será realizada no dia 16 de maio, às 9 horas, na sede de Promotorias de Justiça de Picos, na Avenida Senador Elvio Nunes, bairro Catavento, em Picos. A promotora informou que as organizações religiosas da cidade foram chamadas para o encontro. Abre aspas, a audiência será para a sociedade geral, mas especificamente para instituições religiosas. O objetivo é trazer informações sobre os tipos de violências e esclarecer também como deve ser a acolhida dessas vítimas, a denúncia para onde devem ir e quais são os direitos dessas vítimas. É necessário que a comunidade apoie mulheres vítimas de violência, fecha aspas, concluiu a promotora. O absurdo é que a igreja precisa, sabe, o Ministério Público precisa chamar a atenção da igreja para orientá-la a acolher. Não é interessante isso? Não é absurdo isso? Como que uma igreja não sabe o seu papel, né, na sociedade, que é sempre de acolher os mais fracos. Nesse caso, essa igreja ficou do lado do agressor. Vamos assistir agora o vídeo
um trecho da entrevista da promotora e já já eu vou falar para você qual é essa igreja. Atentai, Brasil. Caso em comento, como você falou, é segredo de justiça. Até eu chamei a vítima na promotoria pra gente conversar, saber se ela queria que eu tomasse alguma medida jurídica, ela preferiu que não. Então eu respeitei a privacidade da vítima. Mas no caso que a gente está abordando aqui, o que foi que ela relatou para a psicóloga do Tribunal de Justiça e também na promotoria? Que ela era uma membro ativa da igreja, então ela participava de algumas atividades dentro do movimento religioso, uma delas era a escolinha dominical e tudo, e ela não foi barrada. Não que ela foi impedida de participar, assistir os cultos, né? Ela poderia assistir, mas ela não poderia mais ser membro ativo, e isso foi algo prejudicial a ela, né? Porque ali havia uma condição, ou ela desistia da protetiva, né? E retomava, ou então ela teria que permanecer inativo. Essa é a promotora do caso, né, que você está vendo falar aí, ela que inclusive comandou uma audiência pública onde reuniu diversos pastores, líderes, representantes, né? Muitas vezes o presidente do campo não vai, mas ele manda um obreiro lá para poder representá-lo, né? Não vai se expor, mas manda um obreiro. Essa audiência pública que aconteceu nessa sexta-feira foi exatamente para poder receber essas orientações. Olha só, se o marido bate na mulher e a mulher é membro da sua igreja, você precisa acolher quem aí é difícil o pastor saber. Geralmente o pastor, ou geralmente não, algumas vezes, né, em alguns casos o pastor fica com dificuldade. Eu vou abraçar quem? Quem bateu ou quem apanhou? Quem agrediu ou quem foi vítima da violência? É uma dificuldade de saber. Aí precisa que o Ministério Público vá lá e diga, não, deixa eu explicar para o senhor, pastor. Se a sua vítima, se a sua ovelha for vítima de agressão, de qualquer tipo de abuso, é ela que merece o acolhimento. E não o agressor. Ah, mas e se o agressor também for um pastor de igreja? Não tem problema. Do mesmo jeito, ele continua sendo o agressor. Então a vítima, independente de quem seja o agressor, a vítima é que merece ser acolhida. Ao agressor, você manda para cadeia, você vai para delegacia, você ajuda a vítima a registrar o boletim de ocorrência. Você orienta sempre a vítima, não se cale. Vá sempre, entende? Então é preciso que o Ministério Público faça isso. Não é absurdo que a igreja não saiba o seu papel, né, na sociedade. Então, segundo a promotora de justiça, essa vítima, ela começou a ter os seus cargos na igreja cortados, né? E o pastor disse, quer continuar com os cargos? Retire a medida protetiva. Tá aqui, nós temos acesso ao processo também. É um trecho, né? Na verdade, da promotoria, não é o processo, mas é um procedimento que foi publicado exatamente para convocar as pessoas para essa audiência pública, e diz o seguinte, vamos ler? Tratam a despacho, né, da 8ª Promotoria de Justiça de Picos. Tratam os autos do procedimento administrativo instaurado para acompanhar a execução de serviços e atividades ministeriais da proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar na comarca de Picos. Este órgão tomou conhecimento de que a mulher, M, formulou pedido de medida protetiva de urgência contra VDSM, né, são as iniciais aí dos dois, seu ex-companheiro, nos autos do processo, aqui é o número do processo, tendo ela relatado ao Núcleo de Administração Multidisciplinar de Picos, que, após o pedido de MPU, é a sigla para medida protetiva de urgência, vem sofrendo pressões no ambiente do templo religioso que frequenta e que tem sido excluída e rechaçada dos grupos de convivência da igreja. Sabe-se que a violência contra as mulheres consiste em um fenômeno multifacetado e multidimensional. E para que haja um enfrentamento efetivo, é necessário tomar medidas articuladas entre diversos órgãos que conheçam a particularidade e especialidades das mulheres em situações de risco. Quem segue o documento, a gente não vai ler ele na íntegra, mas só você entender, né? Aí ela tomou coragem e foi para a justiça. E a justiça, por sua vez, procurou o Ministério Público. Falou, tem um relatório aqui que ela contou para o psicólogo durante o atendimento que a igreja estava pressionando ela. E aí, por essa razão, a promotora foi lá e convocou uma audiência pública para poder, então, ajudar a resolver esse problema. Pois bem, nós caímos em campo para descobrir que igreja é essa, né? Qual a igreja de Picos? Qual a igreja de Picos lá no Piauí que fez isso? Porque o Ministério Público trata
em segredo de justiça esse assunto, como você deve muito bem imaginar. E inicialmente a informação é que isso seria uma situação que teria acontecido dentro do ambiente da Igreja Assembleia de Deus de Picos, que é comandada pelo pastor Bezaleel, né? O pastor Bezaleel lá de Picos, que também é presidente da CEADEP. Nós conversamos com a assessoria da CEADEP e a assessoria da CEADEP nega que esse episódio tenha ocorrido na Assembleia de Deus em Picos. Então, trazendo para você a informação é essa. Inicialmente, se ventilou e se ventila na cidade de Picos que esse episódio teria acontecido lá, mas a assessoria da CEADEP desmente. Diz que não foi na Assembleia de Deus, que se fosse na Assembleia de Deus o pastor Bezaleel jamais aceitaria uma situação como essa e impediria, seja em qualquer congregação, que a mulher fosse sofresse qualquer retaliação, que não faz parte do feitio, né? Não faz parte do modus operandi da Igreja Assembleia de Deus em Picos agir dessa forma. Então, portanto, uma das igrejas, ou a igreja que não é, segundo a própria assessoria, é a Igreja Assembleia de Deus, e a gente continua aqui aguardando, então, mais informações sobre isso. Assim que surgir um fato novo sobre esse caso, ou o nome oficial da igreja, nós vamos trazer para você, sim, aqui no nosso canal, porque a gente precisa, né, informar as pessoas para que as pessoas possam saber o que está acontecendo nas igrejas do Brasil. Mas fica, então, duas dicas. Se você está passando por uma situação como essa, você não pode ficar lá. Não aceite, né? Não aceite que a igreja coloque você, se você for a vítima, numa situação de desconforto, até de decidir o que você tem que fazer. Não deixe isso acontecer. E a segunda dica é, eu publiquei o vídeo mais recente, antes desse vídeo, tem um vídeo publicado aqui, que fala sobre igrejas tóxicas. Tá aqui na descrição desse vídeo, eu sugiro muito que você assista esse vídeo, tá aparecendo aqui também do meu lado, você pode clicar aqui agora e assistir para entender se a tua igreja tem o perfil, até mesmo dessa igreja lá de Picos, que tomou essa decisão absurda aí. Clica aqui agora e assista o que encontro lá.